Vivi, a sua pergunta agora para o professor Felipe. Para o professor, a Daiane de Pedreira, São Paulo, ela diz assim: gostaria de saber sobre a regressão católica que acontece a partir da concepção. O que a igreja diz? O estresse pode ser hereditário? Tem cura através da regressão? Bom, é uma pergunta muito técnica para eu responder. Eu vou pedir a ajuda do Gerson. A igreja, em princípio, ela é 100% a favor da ciência. Se é algo que a ciência séria, competente, capacitada, habilitada, aprovada pelos, por exemplo, conselhos federais, né, de medicina, psicologia, etc., aprova, a igreja não tem nada contra, ok? O que a igreja não quer, por exemplo, que se faça uma regressão misturando com outras religiões, tipo reencarnação, coisas desse tipo, aí não. Mas uma regressão pura científica, se ela existe, se ela é científica, a igreja, em princípio, a igreja não tem nada contra. Agora vamos ver uma palavra mais técnica sobre isso. Esse conceito, se funciona mesmo cientificamente ou não. O conceito de regressão católica não existe, né? Não existe. Não A existe. Igreja Católica não tem um método de regressão. O que tem acontecido, que eu acho que é um risco, alguns grupos religiosos utilizando de métodos de regressão, tipo hipnose, para fazer inserção religiosa. E o Conselho Federal de Psicologia, ele preconiza o seguinte: os profissionais que manuseiam técnica científica, que não misture com fatores religiosos, porque você pode confundir o paciente. O paciente não sabe se aquela melhora foi por uma questão espiritual ou de intervenção técnica. Uma coisa é você estar num grupo de oração e ter uma cura espiritual. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é você ter uma cura de uma depressão por intervenção de remédio, de terapia. E a regressão é uma das técnicas que alguns profissionais usam. A indicação que eu dou, sempre se sujeita a uma regressão em profissionais registrados, tipo médicos ou psicólogos que estão aptos para isso. Porque se der algum problema na regressão, eu lembro uma vez, um professor fez uma regressão num grupo de 50 alunos de uma pré-escola. E ele me ligou desesperado porque um aluninho não voltava, ficou dormindo e não voltava. Aí eu brinquei com ele: você fez o estrago, agora você conserta. E aí? Aí eu dei uma dica para ele: você vai massageando o garoto, você vai falando palavras boas para ele, e aí depois de meia hora ele me ligou: ufa, o garoto voltou. Ele não era um técnico formado, ele era um professor e não era habilitado. Então isso é perigoso. Porque o que acontece com uma regressão? Gerson, só para você melhorar ainda mais a tua explicação. Hipnose e regressão andam juntas? A hipnose leva à regressão, entendeu? Então, e há profissionais habilitados A hipnose é um instrumento para a regressão. Qual é o profissional habilitado em fazer uma hipnose? Como eu sou do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Espírito Santo, eu sou ligado ao Conselho Federal, eu preconizo que o psicólogo registrado e o médico registrado. Porque no Brasil só que profissionais não médicos e não psicólogos têm feito essas coisas. Se você vai em país desenvolvido, o Ministério da Saúde, eles controlam muito bem essas coisas. É o embate que está aí. Porque é um nicho de mercado. Porque a hipnose, a pessoa tem assim, uma capacidade de induzir, ela leva o outro à hipnose. E quem que sujeita a hipnose é quem também tem a facilidade de ser induzido. Porém, a hipnose, ela tem muitos questionamentos. Existem outras técnicas regressivas não hipnóticas. Por exemplo, uma psicoterapia, através de uma conversa livre, aberta, ela leva você a regredir. Por exemplo, a pessoa começa um tratamento, ela não lembra de cenas da infância. Eu não uso hipnose e meus pacientes e outros pacientes de outros profissionais conseguem lembrar cenas de infância depois de um tempo de terapia. Porque a terapia faz você ir buscar a sua origem, as relações com a família. Então, regressão é isso. Agora, tem assim, o perigo, que nem foi colocado pelo senhor, das hipnoses associadas com religião, que vai até vidas passadas, por exemplo. Aí já é por isso que o Conselho Federal de Psicologia, ele fica de olho nisso. Porque você faz uma indução espiritualista, você faz uma indução religiosa. Então, nós regredimos constantemente. A diferença é que, se você causa uma regressão no sujeito, tem que ter um motivo para buscar a origem daquela patologia.
Você não pode ficar regredindo o outro só por regredir porque é bonito. Quantas conferências as pessoas vão por aí? Ah, o cara falou bem, fez uma hipnose e regrediu o cara. Mas para quê? Só para fazer show? Isso é uma invasão de privacidade. E o problema de uma hipnose clássica é que a pessoa vai à origem do problema, mas ela não está ciente, porque ela vai de forma inconsciente. E aí ela não aceita o que ela viu. Aí o profissional devolve para ela e ela não aceita porque não foi ela que chegou a essa regressão. Então a regressão consciente é aquela que você leva o paciente a enxergar por ele mesmo o problema, porque quem vai tratar o problema dele não é o psicólogo, não é o médico, é ele mesmo.